Deixa que o Espírito Santo possa permear agora suas emoções, sua alma, sua mente, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Colocamos, ó Deus, nosso coração, nossas emoções, nossos pensamentos. E Te pedimos, alma, nossa alma, aquieta-te agora, no nome de Jesus, para que você possa estar completamente focada, cativa, a voz e a palavra, a voz do Teu Espírito e a palavra de Deus, Senhor. Que o Senhor encontre em cada um de nós uma boa terra, um solo preparado, arado, para acolher a boa semente que será lançada sobre os nossos corações, Senhor. Repreende, ó Deus, todo assédio na nossa mente, toda ave de rapina que tenta sequestrar, sabotar a semente, Senhor. E traga cativo, derrame, ó Deus, a paz, e que toda ansiedade seja agora colocada diante de Ti, Pai. No nome de Jesus, derrame a paz que excede todo o entendimento e que possamos confiar de que o Senhor está e permanece no controle de todas as coisas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Catuca aí a pessoa que está do seu lado e pergunta a ela, você está pronto? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 44, verso 15. Profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 15. Amém? Vamos lá? Diz o seguinte: mas os sacerdotes, levitas, os filhos de Zadoque, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Amém? Quem já ouviu falar sobre os filhos de Zadoque? Hoje a gente vai falar sobre os filhos de Zadoque. Sobre essa estirpe sacerdotal que de fato foi extremamente diferenciada e que gerou uma descendência muito separada, com um testemunho extremamente impactante, de gerações em gerações. Né? Esse texto do profeta Ezequiel fala sobre esses filhos de Zadoque. Primeiro, quando ele estabelece a questão dos filhos, ele estabelece que uma geração ela foi alcançada pelo testemunho dos seus pais. Amém? Você vê que ele não fala nesse momento nem dos nomes dos filhos, mas ele fala daquilo que o testemunho da paternidade ela gerou na próxima geração. A consequência, né, que transbordou para a próxima geração. Zadoque significa justo, significa reto, significa um homem que carrega a justiça e a retidão no seu caráter. E Zadoque, na sua genealogia, ele foi filho de Aitube, que foi descendente
de Eleazar, que foi um dos filhos de Arão. Ou seja, ele pertencia de fato a uma linhagem sacerdotal legítima da tribo de Levi. Aquela tribo que ela foi separada exclusivamente para servir na casa do Senhor, para servir no tabernáculo do Senhor. Uma tribo que teve um tratamento todo especial. Uma tribo que basicamente não teve herança na possessão de terras, porque o Senhor declarou para essa tribo e disse: eu vos serei por herança pessoal. Aqueles que eles tinham uma missão muito mais aguçada diante de todas as outras tribos. De fato, uma tribo separada. E ele foi identificado, Zadok, de fato como um sacerdote diferenciado. Um sacerdote que a sua conduta, a sua vida, as suas escolhas, de fato gerou um impacto, queridos, para gerações e gerações na frente dele, e que até hoje nós damos testemunho a respeito da casta dos Zadoquitas, desse homem que de fato ele levantou um testemunho na sua geração. Ele foi um homem poderoso. Zadok, há alguns historiadores que dizem que, como levita, ele também foi um guerreiro. Ele também lutou guerras diante do Senhor, até que foi separado como sacerdote. E vocês sabem que na história do povo de Israel, houve muitas situações que os levitas eles tiveram que pegar em espadas para proteger a sua nação, né? Então, acredita-se que Zadok também tenha sido esse homem valente, poderoso, né, entre todos os líderes da tribo de Levi. Ele foi sacerdote nos reinados de Davi e de Salomão, seu filho. E ainda jovem, ele esteve em Hebrom para apoiar o reinado de Davi, exatamente na transferência do reinado que havia saído de Saul para Davi. Então, ele foi um dos primeiros sacerdotes que reconheceram de fato a unção que repousava sobre Davi, ainda em Hebrom, né? Vocês sabem que Davi ele foi ungido 3 vezes rei, né? E tudo isso tem uma simbologia, tudo isso tem, né, um entendimento claro, uma revelação sobre isso. E Zadok ele já estava presente em um desses reconhecimentos de Davi como rei de Israel, né? Em 1 Crônicas 12, verso 28, fala a respeito exatamente disso. Disse que Zadok, sendo ainda jovem, era um homem valente. E quando as tribos estavam vindo para Jerusalém para reconhecer totalmente Davi como rei, Zadok, ele ainda jovem, ele traz 22 príncipes da casa paterna de Zadok, da sua linhagem sacerdotal, para reconhecer Davi como rei, né? Então Zadok ele serviu de forma clara, né, a corte de Davi, juntamente com Abiatar, que também era da linhagem sacerdotal. Eles eram responsáveis por cuidar de algumas áreas. Vocês sabem que a tribo, elas eram separadas para, como se fossem ministérios específicos dentro do tabernáculo do Senhor, para cuidar de áreas específicas. E dentre a área específica que Zadok e Abiatar eles cuidavam de algo de extrema relevância. Por quê?
porque dentre os levitas, alguns estavam nos turnos, né, do sacerdócio, alguns cuidavam dos utensílios do tabernáculo, alguns cuidavam dos tesouros do tabernáculo, alguns cuidavam de fazer, né, todo o recolhimento de dízimos, ofertas e primícias, outros cuidavam do sacrifício que eram oferecido por famílias, ou seja, muitos deles faziam tarefas específicas, mas, sobretudo, Zadok e Abiatar, eles tinham algo que eles cuidavam de forma bem específica. E isso está lá em 2 Samuel, capítulo 8, verso 17. Vamos lá ver o que é que diz essa passagem. E depois, 15, 29. Diz: Zadok, filho de Aitube, e Aibeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Verso 15, aliás, capítulo 15, verso 29. 15, 29, diz: Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Eles eram responsáveis pela arca do Senhor. E vocês sabem de todos os episódios que ocorreram, de sacerdotes que tocaram na arca e que foram fulminados por não poderem ter tocado exclusivamente na arca. A arca era a peça mais importante de tudo que existia no tabernáculo. Porque a arca, ele representava o que mesmo? Representava o que mesmo? Diga: presença de Deus. A arca, ela declarava para todos que a presença de Deus era sobre toda a nação de Israel. Eles tinham, na verdade, um temor de não perder a arca, porque perder a arca para eles era simplesmente perder a presença de Deus sobre toda a nação de Israel. Vocês se lembram daquela situação lá, a respeito, né, dos filhos de Eli, que a gente vai falar um pouco lá, e que quando, né, a palavra que eles haviam recebido, Eli havia recebido sobre seus filhos, aconteceu que os seus filhos morreram, e quando vieram dar a notícia, e era uma notícia ruim, e Eli recebeu a notícia, e os mensageiros disseram: nós temos uma notícia muito ruim para lhe dar. E ele disse: o que foi que aconteceu? Nós perdemos a batalha. Sim, mas... E o que mais aconteceu? Disse: seus filhos morreram. E o que mais aconteceu? E a arca do Senhor? E a arca do Senhor, ela foi levada. De todas as más notícias, a pior notícia foi que a arca do Senhor havia sido levada. Aquele homem cai da cadeira, quebra o pescoço e morre diante daquela notícia. Nem a morte dos seus filhos era uma notícia tão ruim quanto ter levado a arca do Senhor, né? Porque a arca do Senhor ter ido embora é aquela experiência do Icabode. A glória do Senhor foi embora. A presença do Senhor foi embora. Então, cuidar da arca do Senhor era de uma responsabilidade enorme. E também exigia do sacerdote, né, um temor e uma vida muito reta diante de Deus. Porque qualquer deslize, ele simplesmente tinha o risco da sua própria vida, né? E isso, existia muitos rituais que eram feitos para que o sacerdote ele pudesse ter a condição de poder estar na presença da arca, como também cuidar da arca e também conduzir a arca sobre os seus ombros, né? Existia um ritual tremendo em relação a isso. Então, Zadok e Abiatar, eles eram responsáveis por levar e cuidar da glória e da presença de Deus sobre todo o povo de Israel. Ei, você está aqui comigo? Olha que responsabilidade.
E olha como isso foi relevante para a geração dos seus filhos. Cuidar da presença, guardar a presença, conduzir a presença, requer uma vida no altar, requer uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de retidão, uma vida de não permitir concessões, que isso gerou um impacto na geração dos seus filhos, em toda a geração seguinte, oriunda da própria vida de Zadok e da sua descendência para frente. Então, isso revela para nós que nós também, enquanto sacerdotes para os dias de hoje, nós precisamos também zelar pela presença, guardar a presença, fazer com que a presença ela possa fazer a diferença para as gerações dos nossos filhos e para as gerações futuras, porque isso irá reverberar em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso aconteceu na vida de Zadok. Zadok também foi aquele homem que ele guiou os levitas quando ocorreu a rebelião de Absalão. Quando Absalão se rebela contra o seu próprio pai, Davi, Zadok, juntamente com os levitas, eles guiam o povo enquanto Davi foge de Jerusalém. E diante da ordem de Davi, Davi chega para Zadok e disse: pega a arca do Senhor e leva ela para Jerusalém. Ou seja, mesmo diante de uma situação de rebelião contra o seu próprio reino, Davi, ele tinha um entendimento muito claro de que a arca não poderia estar fora de Jerusalém. E mesmo que Absalão estava lá para tentar matar o seu próprio pai e assumir o governo e o controle de Jerusalém, ele disse: mesmo assim, a arca do Senhor, ela precisa estar na cidade de Deus, que é Jerusalém. Pega Zadok e leva a arca para Jerusalém. Estando lá, Zadok e seus filhos, eles estavam servindo como informantes a Davi, de todas as movimentações que Absalão estavam fazendo para tentar ir contra a própria vida do seu pai. Os seus filhos ficam lá e recebem lá as informações para levar aonde Davi estava. E Davi foi liberto, né? Ele foi livre da própria morte por conta dessas informações. Os soldados de Absalão foram de encontro, está tudo na história lá, você vai ver lá em 2 Samuel, toda essa história, e eu vou estar aqui resumindo, porque a história é tremenda a esse respeito. E os filhos de Zadok, eles são escondidos dentro de uma cacimba, na casa de um dos adeptos e fiéis a Davi, né? E eles mandam as informações lá para Davi, da conspiração de Aitofel juntamente com Absalão, e Davi, ele é poupado por conta da fidelidade de Zadok. Mesmo tendo arriscado a sua vida e a vida dos seus filhos, ele era fiel e leal ao seu rei. Né? E foi reconhecido, foi aquele sacerdote que reconheceu depois Davi e restaurou o reinado de Davi, né, a partir da tribo de Judá. Tudo isso está descrito nisso. Mas um dos fatos mais relevantes que houve dentro de tudo isso é que Zadok, quando o reino também ele começa a ser passado para Salomão, um dos filhos de Davi, chamado Adonias, ele se rebela novamente e quer simplesmente tomar o reinado também de Salomão. Zadok se coloca diante do lado certo. Abiatar, que era o outro sacerdote, se conspira juntamente com Adonias para dividir o reino. E nesse momento, Zadok, mais uma vez,
com toda a sensibilidade que havia, né, da voz do Senhor, ele se coloca sobre o lado certo, e a lealdade e a fidelidade do seu rei, mais uma vez, é reafirmada. Amém? E tudo isso, gente, diante de uma palavra que o Senhor trouxe, e eu quero estar falando sobre isso, porque isso traz duas divisões de sacerdócios completamente distintos. E vocês sabem que os filhos de Arão, teve 2 filhos que morreram, naquele episódio que vocês sabem. E fica mais 2 filhos, Eleazar e Itamar. Eleazar, ele gera a geração de Zadok, e Itamar gera a geração de Eli. 2 gerações sacerdotais, e que falam muito dos tempos que nós temos vivido hoje. E eu quero agora, para que a gente possa entender de forma muito clara, quem foi essa geração oriunda de Eli? E como ela se diferenciou tanto da geração de Zadok, geração de Eleazar e da geração de Itamar. 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Eu quero ler junto com vocês. Primeira Samuel 2, é, 1 Samuel 2, verso 22. Depois a gente passa. Olha o que aqui diz esse texto. Era, porém, Eli já muito, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Enfim, verso 29, vamos lá, porque chega um profeta de Deus, um homem, e libera uma palavra e uma sentença de juízo sobre a vida de Eli, por conta de toda essa situação que ele estava vivenciando com os seus próprios filhos. E veja que palavra dura foi liberada para Eli. Ele diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se não me fizessem na minha morada? E tu, escuta essa palavra, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. O Senhor havia dado uma palavra para Eli e disse: olha, eu tinha falado para você que eu e que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha a palavra que o Senhor havia dado a Eli. Mas depois ele diz: porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam,
serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Olha que palavra dura o Senhor trouxe para Eli. E Eli já tinha o conhecimento daquilo que os seus filhos faziam no templo, no altar, no tabernáculo, de toda a prostituição dos seus filhos. E, conforme eu li antes disso, ele chegou para falar para os seus filhos: o que é que vocês estão fazendo? Eu tenho ouvido falar sobre tantas coisas que vocês têm feito, e a reputação de vocês, elas são horríveis. Vocês não podem fazer isso, porque vocês têm contaminado toda a nação de Israel. Sobretudo, ele não fez absolutamente nada para impedir, ele não teve, na verdade, a seriedade e a autoridade com seus filhos para afastá-los do serviço sacerdotal. Mas eles permaneceram fazendo tudo aquilo que ele já sabia. Ele simplesmente abriu uma permissividade na vida dos seus filhos. Ele abriu uma concessão na vida dos seus filhos, em detrimento àquilo que ele mesmo, como sacerdote, sabia que não poderia acontecer, até que Deus manda um profeta e traz uma palavra de juízo terrível sobre ele, dizendo: olha, eu tinha uma palavra para você, e essa palavra para você era uma palavra de bênção, porque eu disse que seria com a sua casa. Essa palavra, ela era uma palavra de um estatuto perpétuo sobre você, mas agora eu mudo essa palavra mediante a sua permissividade com os seus filhos dentro da minha casa. Você já parou para pensar isso? Que Deus havia dado uma palavra e disse: eu estou mudando tudo agora. Ei, escuta aqui. Isso quebra, né? Às vezes toda a teologia calvinista. Porque Deus, mediante uma conduta e uma escolha, Deus muda uma palavra. Você está entendendo? Ei, você está compreendendo? Você está compreendendo que Deus pode ter tido uma promessa para você, mas diante das suas escolhas, diante das suas decisões, essa promessa ela pode mudar no meio do caminho. Você está compreendendo isso? Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. O Senhor disse: eles irão morrer no mesmo dia. A palavra que tem que não haverá velhos sobre a tua casa. Você já parou para pensar isso, gente? Que a descendência deles, ele está dizendo: olha, eles irão morrer ainda muito jovens, porque eu não deixarei com que eles envelheçam. Olha o peso dessa palavra. Ele chega para declarar que eu vou cortar o teu braço, o braço da casa do teu pai, ou seja, vou cortar o braço
que na verdade abençoa e que libera a bênção sobre a descendência. Não haverá bênção sobre a descendência. E por isso, eu estou dizendo que eu vou desamparar, porque eu vou honrar aqueles que me honram. E eu vou desprezar aqueles que me desmerecem. E deixa eu lhe falar uma coisa, queridos, olha aqui para mim. Quando nós protegemos os nossos filhos da palavra, que muitas vezes traz a disciplina, nós estamos desmerecendo ao Senhor. Nós estamos honrando aos nossos filhos e desonrando ao Senhor. Tem coisas que dentro da nossa casa não pode ser negociada. Você está entendendo? Tem coisas que mesmo que se tornem normal no curso deste mundo, dentro da nossa casa, não pode ser permitido. Vocês estão entendendo isso? Porque senão, estamos agradando talvez ao homem ou talvez ao nosso filho, e estamos desonrando ao Senhor. E não interessa daquilo que seja, porque hoje se torna muito normal, principalmente para aqueles filhos que estão andando com relacionamento em julgo desigual. Para os pais é permissivo. De repente o namorado e a namorada estão lá, dentro do quarto lá, do seu filho, da sua filha, vivendo de forma deliberada. E quando você negocia com isso, você está simplesmente protegendo o seu filho e desonrando ao Senhor. Você está entendendo? E o Senhor, Ele foi claro nesse aspecto com relação a Eli. Isso é uma faceta, Ele diz: o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir. Porque não poderá ter gente no altar dessa forma. E essa é uma realidade, queridos, que nós precisamos hoje alertar. Qual a geração sacerdotal nós iremos ser? Se iremos ser da geração de Zadok ou se iremos ser da geração de Eli? O que é que nós vamos escolher? Qual será o impacto da nossa escolha e da nossa vida sacerdotal? Como nós iremos influenciar a próxima geração? E como a próxima geração irá, na verdade, responder a tudo aquilo que ela foi inspirada a partir de você? Qual tem sido o teu nível de inspiração para a próxima geração? Isso me preocupa. Há 2 sacerdócios e nós precisamos entender qual o nível de sacerdócio que nós precisamos ser. Houve claramente na vida de Zadok uma passagem de um legado espiritual. Quem recebe isso? Houve claramente a passagem de um legado espiritual. E os seus filhos, eles acolheram esse legado. Há muitos, é claro, que fazem a escolha errada. No caso, os filhos de Zadok, eles fizeram a escolha certa. Eles eram amantes da presença de Deus. Eles eram guardiões da arca do Senhor.
Eles eram os cuidadores da presença de Deus. E você está me entendendo? Como você tem cuidado da presença de Deus para que o Icabode não aconteça, para que a presença não vá embora? Como você tem cuidado disso? Porque teve filhos que não valorizaram isso. Tiveram filhos que valorizaram mais a herança do que a presença. O filho pródigo disse: olha, eu quero a herança antecipada, passa para mim a herança. Porque talvez a presença do pai não fosse tão importante como a herança que ele queria. E ele saiu e consumiu toda a herança, porque simplesmente ele julgou que a presença não fosse tão relevante para ele. O outro também não soube valorizar a presença. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos imprimir na próxima geração uma valorização da presença e não da herança. A presença é a maior herança. Você está entendendo? Não existe uma herança maior do que a presença. E precisamos levantar uma geração que entenda isso. Que possa perceber em nós que a presença, ela é de maior valor acima de qualquer outra coisa. Precisamos ser estes que irão gerar, nessa próxima geração, um desejo e um anseio de cuidarem da arca do Senhor. Eli simplesmente negligenciou isso, né? E fez um caminho de concessão. E, queridos, talvez hoje seja o nosso maior mal, as nossas concessões. Quais têm sido as nossas concessões? Quais têm sido as nossas permissividades? O que é que nós temos permitido? O que é que nós temos concedido? Porque quando os nossos olhos de repente forem abertos, talvez já seja tarde. E hoje, o assédio, a violência, hoje, de todo esse sistema que conspira para sequestrar os nossos filhos, queridos, hoje, de uma perspicácia muito maior. Muito maior. E nós precisamos estar muito, muito vigilantes e atentos. A palavra de Deus, ela prossegue. E ela fala no verso 35. Depois dessa palavra de juízo sobre Eli, ele diz, verso 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, uma casa segura, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma? Mas, mesmo diante de um sacerdócio completamente negligente, Deus vai suscitar um sacerdócio fiel. E esse sacerdócio fiel, ele fala da casa de Zadok. Um sacerdote que foi fiel ao seu rei e ao seu líder. Amém?
mesmo em detrimento às ameaças, mesmo em detrimento ao perigo, mas ele permaneceu fiel, e ele não abriu e não negociou com a palavra, ele não negociou com o seu ofício e a sua responsabilidade sacerdotal, mas ele permaneceu fiel, enquanto todos se desviaram. Diz o profeta Ezequiel: olha, houve uma geração remanescente que não se dobrou, não se corrompeu, que não foi influenciada, que simplesmente não foi levada pelo curso, não foi levada talvez pelo modismo. E hoje, queridos, hoje nós também precisamos ter atenção pelo curso que está nos empurrando para tentar também nos corromper e nos tirar da essência daquilo que Deus preparou e que Deus espera como expectativa diante de cada um de nós. Você está entendendo? Há um sacerdócio que nós precisamos guardá-lo. O Senhor diz: um sacerdócio fiel, que procederá segundo o meu coração, que não perderá o alinhamento de coração com o Senhor, que não se dobrará aos assédios, que não deixará de confrontar. Ei, olha aqui para mim. Hoje talvez a gente viva uma crise de confronto, porque tem pessoas também que não suportam o confronto e a correção. São geração dos filhos de Eli, daqueles que não há retidão, que não há a questão de ser justo diante de Deus, e que não suporta a correção, ao confronto, a disciplina, mas que é da geração daqueles que querem, na verdade, uma palavra que possa fazer apenas coceira nos ouvidos. Um evangelho que não tem a cruz, que não tem um confronto do pecado. Essa geração é a geração de Eli, a geração que vê o que está acontecendo e que faz como que não se vesse, e que mesmo contemplando tudo aquilo, não toma uma decisão de romper, de corrigir, de gerar disciplina, de manter o foco na palavra e no ofício sacerdotal que Deus não negocia. Ei, você está entendendo? Ei, você está comigo? Nós precisamos ser os guardiões para sermos um sacerdócio fiel, para sermos aqueles que irão proceder segundo o coração e a mente do Senhor, para que a nossa casa seja uma casa edificada como casa estável. Amém? Não haverá surpresas na sua casa, porque a sua descendência, ela estará postada sobre uma rocha inabalável, e eles não serão cooptados pela amizade do mundo, porque você não está criando filhos para a vergonha, mas você está criando filhos para a dupla honra. Filhos de uma geração sacerdotal irrepreensível, filhos de Zadok, daqueles que permaneceram fiéis, daqueles que não se contaminaram, daqueles que não se contaminaram com as impurezas, daqueles que permaneceram com as suas vestes como vestes de linho e não vestes de lã. Porque há muitos sacerdotes que, ao invés do linho, eles vestiram a lã. E a lã, ela significa uma mistura. O linho é um linho puro. Esse linho puro, ele fazia com que o sacerdote, uma vez que lavado, ele poderia se vestir aquela roupa. E aquela roupa, ela simplesmente, ela impedia que o sacerdote, ele transpirasse, ele suasse. Porque se ele suasse,
ele poderia ser fulminado. E isso representa que quando você está diante da presença de Deus, tudo aquilo que você vai fazer não vai ser pela transpiração humana, não vai ser pela sua capacidade, não vai ser pelo seu esforço humano, porque diante da presença de Deus, a presença de Deus, ela é suficiente para fazer, e não será algo que depois você vai poder declarar, foi eu que fiz. Não, é o Senhor que fez. Isso fez toda a diferença dessa geração de Zadok. Um povo que não se contaminou, que permaneceu firme. Muitas vezes, essa história da transpiração, do querer fazer, do querer mostrar, ela simplesmente muda a nossa dependência de Deus. Ela nos tira desse lugar. Ela nos leva àquela geração de Marta e de não das Marias, que se lançam aos pés de Jesus e que não negocia com esse tempo sobre os pés de Jesus. O tempo do secreto. Não negocia ficarmos apenas apagando incêndio e negligenciando o lugar da presença. O ativismo. Zadok, ele foi fiel à palavra. Zadok não abriu concessões e não negociou. Ele reconheceu a unção de Davi. Ele protegeu a unção de Davi. Ele foi leal. E não abriram mão de guardar a arca do Senhor. Ei, será que você tem guardado a arca dentro da sua casa? O que é que tem entrado dentro da tua casa? Será que você tem sido um guardião da arca? Será que você não tem negociado a presença e o lugar secreto? Ou será que você tem negociado isso? Lutero, uma vez, ele fez uma declaração e ele disse, olha, eu não posso admitir que os passarinhos louvem a Deus primeiro do que eu. E por isso, eu me acordo todos os dias às 4 horas da manhã, porque eu não vou admitir que os passarinhos louvem a Deus antes do que eu. Ele não negociou a presença, as primícias. Nós não podemos negociar, queridos. Eu quero declarar essa noite que Deus suscitará um sacerdócio fiel aqui no nosso meio. Que Deus levantará aqui um sacerdócio que não vai se corromper e que não vai se negociar com as iguarias da mesa da Babilônia. Que não se corromperá com as propostas que muitas vezes nos sobrevêm, que não abrirão concessões dentro da nossa própria casa, que não deixará de ser uns guardiões da presença de Deus e da arca do Senhor, que não deixará de honrar o Senhor e a sua palavra em detrimento à proteção dos seus próprios filhos. Porque, queridos, seja todo homem mentiroso e Deus seja verdadeiro. Que eu possa aborrecer os homens com o intuito de agradar ao meu Senhor. Porque importa agradar a Deus do que agradar ao homem. Mesmo que isso seja dentro da minha própria casa. Então, essa noite, eu quero que Deus possa olhar e que essa próxima geração, ela possa despertar sobre a vida de cada um de vocês. E lá na frente, quando as pessoas olharem para os nossos filhos, elas possam dizer, esse menino é filho de quem?
Esse menino é filho de Felipe e Marina. Esse menino é filho de Rafael e Maiara. Esse menino é filho de Lourenço e Marília. Esse menino é filho de Eduardo e Vanessa. Porque haverá um sacerdócio fiel, remanescente, que não se inclinou, que não negociou e que não abriu concessões. E que isso irá perpetuar para as próximas gerações, se assim nós não negociarmos. Zadok se tornou uma referência. Zadok se tornou um modelo sacerdotal, pela sua escolha e pela sua decisão. Nos dias de hoje, nós precisamos levantar novos filhos de Zadok para esses dias. E eu creio que você é o Zadok que o Senhor está esperando que se levante para esse tempo. No nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Esse é um tempo que nós precisamos estar vigilantes. Esse é um tempo que o nosso sacerdócio não pode ser negligenciado. Esse é um tempo, queridos, onde precisamos marcar essa geração. Esse é um tempo que a paternidade, ela precisa ser inegociável. E ela precisa ser algo tão contundente que possa, de fato, forjar essa próxima geração. Nós precisamos ser a forja para essa próxima geração. Nós precisamos, de fato, gerar modelos. Assim como Paulo gerou modelos de paternidades que marcou a vida de muitos homens de Deus, ao qual foram decisivas. Homens, filhos na fé, que puderam simplesmente abrir a sua intimidade para os seus pais espirituais. Homens que se fizeram filhos e homens que se fizeram pais. Timóteo foi um homem que se fez filho. E ainda como homem feito, abriu a sua intimidade para o seu líder. Diz a palavra que Timóteo, ele foi circuncidado por Paulo. Olha que coisa. Quem poderia permitir isso se não confiasse a intimidade ao seu líder? E um líder que tem de forma muito clara o entendimento de que a paternidade, ela marca, mas ela não castra. Timóteo teve marcas do seu líder, mas não foi castrado pelo seu líder. Esse é um tempo onde Deus precisa suscitar um sacerdócio que possamos marcar a próxima geração. E eu creio que Deus está falando com você aqui essa noite. Precisamos, não podemos negligenciar o nosso papel com essa geração que Deus confiou nas nossas mãos. Amém? Ei, você está aqui? Você está entendendo a responsabilidade que nós temos?
essa geração que Deus entregou nas nossas mãos, ela é a última geração. E você está entendendo? Ela é a geração da volta do Cordeiro. Só uma pessoa entendeu isso. Essa geração é a geração da volta do Cordeiro. Ela precisa ser a melhor geração de todos os tempos. Ei, se sinta responsável por isso. Se sinta responsável por isso. Nós precisamos lá na frente poder dizer que os filhos, eles continuam guardando, guardiões da presença, amantes da presença do Senhor. Ah, irmãos, eu quero ver isso. Irmãos, eu quero ver isso. Eu quero ver essa geração incendiada pelo Senhor. Eu quero ver essa geração queimando pelo Senhor. Eu quero ver essa geração de profetas de Deus. Eu quero ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Que isso esteja ardendo e incendiando no seu coração. Vamos nos levantar nesse tempo, queridos. E não vamos ser esses sacerdotes negligentes. Que o Senhor nos livre de simplesmente mudar a palavra que Ele liberou sobre nós. Que no meio do caminho o Senhor não mude a sua palavra, pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, venha sobre nós. Venha sobre nós essa noite. Olhe para cada um de nós. Contemple, Senhor Deus, a nossa realidade sacerdotal. E não permita, Senhor, que os nossos pés vacilem, que nós venhamos a negligenciar o nosso papel. Não, Senhor, não deixa. Não mude a palavra que um dia o Senhor liberou, a palavra profética que um dia o Senhor gerou. Ah, Deus, o destino profético que um dia, Pai, ó Deus, ele foi liberado do céu para a terra. Não, Senhor Jesus, não muda isso, Senhor. Ó Deus, e nos livre, Senhor, de que a corrupção, ó Deus, simplesmente tome o nosso coração, sequestre a nossa mente. Não nos deixa que o temor, ó Deus, seja perdido, ao ponto, ó Deus, de nos tornarmos completamente, ó Deus, permissivos a todas as abominações e aquilo que entristece o teu coração. Mas que no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha restaurar de volta, Pai, o temor a Ti, ó Deus, e que nós não negociemos em honrar o Teu nome em detrimento, ó Deus, a qualquer outra coisa, porque importa-nos, Senhor Jesus, ó Deus, aborrecer ao homem, mas agradar a Ti, Senhor. Importa-nos, ó Deus, que seja todo homem mentiroso, mas a Sua palavra, que é verdade e justiça, ela prevaleça sobre a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, essa noite eu quero Te pedir, Senhor, faz hoje um resgate sacerdotal essa noite, Senhor. Que essa noite, ó Deus, o sacerdócio de Eli, ele seja abandonado, e que o sacerdote de Zadok, ele seja resgatado. Faz isso, Espírito Santo de Deus, faz isso, Senhor. Olhe para cada cabeça de família, olhe para cada sacerdotisa, e feche, ó Deus, a porta das concessões. Que haja, Deus, temor. A Tua palavra diz, ó Deus,
que mesmo sendo filho, ele conheceu o caminho da obediência pelaquilo que sofreu. Então, ó Deus, nós não podemos querer, ó Deus, proteger que a dor e o sofrimento sejam experimentados pela vida dos nossos filhos, porque Tu, ó Deus, ensinasses o caminho da obediência ao Teu único filho, por tudo aquilo que ele sofreu, e o Senhor não poupou. O Senhor não poupou o Seu único filho, antes por todos nós o entregou. Então olha para nós, Senhor, e não nos deixe negligenciar no nosso chamado sacerdotal, Senhor. Fui chamado para transportar Tua arca, Tua presença para o Teu altar, Senhor. Fui chamado